Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história da série Bel-Air, então fique atento com os spoilers. Como muitos de vocês já sabem, a série é um reboot da série de comédia O Maluco no Pedaço. Porém, eles adaptaram a história e fizeram um drama. Mas antes de eu começar, é claro, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com Will Smith, um jovem bastante popular e inteligente, além de estar impressionando olheiros de universidades para conseguir uma bolsa. Porém, Will não quer fazer faculdade em outro estado, porque ama demais o seu bairro. Um dia, enquanto estava com Trey, seu melhor amigo e colega de basquete, eles chamam a atenção de Darnell, um criminoso do bairro. Darnell insulta os dois e até puxa uma arma. Ele então diz que a cidade é dele e vai embora. Trey está disposto a deixar passar, mas Will fica revoltado com a situação e vai exigir respeito da quadrilha. Trey diz que não vai deixar Will sozinho e que até levou uma arma por precaução. Will fica preocupado e diz que não vão precisar. Junto de Trey, eles vão ao encontro de Darnell e o desafiam para um jogo de basquete. Porém, Rashad, o líder da quadrilha, se interessou pelo desafio. Rashad diz que se Will e Trey vencerem, vai pagar $2.000, mas se os dois perderem, vão ter que trabalhar para ele. Will aceita o desafio sorrindo e até brinca, dizendo que quer ser pago em notas de 20. O jogo começa equilibrado, porém Will e Trey estavam bem entrosados e começam a ganhar vantagem. Quando falta um ponto para ganhar, Will humilha Darnell e diz que a cidade é dele, e ganha o desafio. Tudo parecia bem por um instante, mas Darnell, com raiva, atira a bola do jogo em direção ao Will, porém acaba acertando Rashad. Darnell foge e Rashad começa a suspeitar de Trey. Will fica bastante orgulhoso e acusa Rashad de não querer cumprir o acordo e dá um soco nele, porém Trey acaba sendo alvo do resto da gangue. Sem ter outra alternativa, Will pega a arma de Trey e faz disparos para cima. A multidão foge e Will aponta a arma para Rashad, que diz que é melhor Will atirar, senão ele vai se vingar. Porém, a polícia aparece na hora para prender os envolvidos e somente Trey consegue escapar. Na cadeia, Rashad olha para Will com um olhar de morte, deixando ele bem preocupado. Na manhã seguinte, Will é libertado sem ao menos falar com o juiz, o que faz os presos acharem que ele entregou a gangue. Desesperada, a mãe de Will diz que vai mandá-lo para Bel-Air imediatamente para morar com seus tios e fugir de Rashad. Assim que chega na cidade, Will faz amizade com o motorista. Eles param um pouco para observar a vista da cidade e o motorista dá conselhos ao Will de nunca esquecer quem é. Assim que chega à casa dos tios do Will, o motorista se apresenta como Jazz. Jeffrey, o mordomo da família, aparece para receber o Will e pagar Jazz, que cobra mais do que devia quando percebe o quão rica é a família de Will. Assim que entram, Will é recebido por sua tia Vivian, que fica muito feliz em vê-lo. Ela explica que eles estão dando uma festa para conseguir fundos para a campanha do tio do Will, que está concorrendo a promotor. O Will primeiro encontra sua prima Hillary, uma influencer digital que faz vídeos sobre culinária. Vivian pede à filha para ajudar Will a encontrar roupas apropriadas para a festa. Vestindo as roupas de Carlton, Will se impressiona com o ambiente. Ele corre para cumprimentar seu tio Phil, porém faz isso de maneira completamente informal na frente dos outros convidados, o que parece incomodar Phil. No fim, Jeffrey aparece e tira Will dali, com a desculpa de arranjar algo para comer. No caminho, Will se encontra com Ashley e se dá muito bem com ela. Quando Will fica sozinho, começa a conversar com uma menina chamada Lisa. Porém, eles são interrompidos por Carlton, que diferente do resto da família, não parece feliz por Will estar ali. Ele revela que seus pais disseram que Will só está lá para ter uma educação melhor, mas ele não acredita. O clima fica pesado e ele encerra a conversa. Quando a festa acaba, Philip e Will têm uma conversa acalorada sobre as regras da casa e diz para Will dizer para as pessoas que ele só está em Los Angeles para conseguir uma educação melhor. Will concorda com os termos e vai até o quarto bastante estressado. Nesse mesmo instante, ele recebe uma ligação de Trey, que diz que não sabe onde ele está, mas que Rashad está louco atrás dos dois por vingança. Ele pede para Will voltar a esclarecer as coisas. Will promete consertar as coisas e liga para Jazz para levá-lo para o aeroporto. Porém, antes de conseguir fugir, é impedido por Phil e Jeffrey. Assim que voltam para casa, Will e seu tio conversam de forma mais amigável. Will fica emocionado e Phil dá excelentes conselhos. O clima fica mais leve e Will decide confiar em seu tio. Ele manda uma mensagem para Trey e diz que não vai conseguir voltar e que vai falar com ele em breve. Phil conversa com Vivian e diz que ele cruzou uma linha quando tirou Will da cadeia cobrando favores, e que algumas pessoas podem suspeitar que Will esconda algo e usar isso contra ele em sua campanha.
Na manhã seguinte, Carlton leva o Will para a escola para ele conhecer o lugar e as pessoas. Ele deixa o Will sozinho por causa do treino com a equipe de lacrosse. O Will aproveita o tempo para conversar com Lisa. Ele pergunta se ela vai na festa com os outros alunos que iria ocorrer naquela noite, mas ela está preocupada porque o Will é primo do Carlton, o ex dela. Mas o Will diz que só quer vê-la lá. Ela responde que vai pensar. Quando o treino termina, Will vê Carlton dançando ao som de rap com o resto da equipe no vestiário. Porém, ele se revolta quando vê os alunos cantando versos racistas. Will diz que eles não podem dizer uma certa palavra que eu não vou falar aqui por ser polêmica demais. Se você quiser saber, pesquise. Mas para você entender um pouco, só é aceitável lá quando o negro diz. Carlton consegue impedir a briga no vestiário, mas o Will e ele discutem sobre o que aconteceu até chegar em casa. Carlton diz que o Will pode esquecer a festa que iria ocorrer naquela noite e o Will aceita. Mas quando tia Vivian aparece na hora, eles tentam fingir que está tudo bem. Após conversar um pouco com Vivian, Will decide conversar com o primo para eles manterem as aparências com o resto da família, mas acaba pegando Carlton cheirando o que não devia. Eles discutem um pouco, mas no fim fazem um acordo. Na festa, cada primo vai para um lado. Lisa encontra com Will e eles começam a conversar. Ela conta que está tentando participar das próximas Olimpíadas e que na verdade não é rica, já que só está estudando lá por causa de uma bolsa. Enquanto isso, Carlton está fazendo de novo o que não deve com seus colegas. Ele vê Will e Lisa juntos na festa e quando eles se beijam, perde o controle. Ele joga o Will na piscina e começa a discutir com Lisa, que nota que o Will está demorando demais para sair da água e decide pular para ajudá-lo. Assim que sai da água, Will derruba Connor, o amigo de Carlton, com um soco. Ele e o primo se encaram por alguns instantes até que o Will o soca também, e o primeiro episódio acaba. Assim que chegam em casa, tia Vivian está assistindo o vídeo da briga, e quando descobre que Lisa estava envolvido, logo entende a situação. Ela termina castigando os dois e mandando eles para o quarto. Vivian e Phil conversam um pouco sobre como lidar com a situação, e Phil diz que seria capaz de mandar Will para um internato ou uma escola militar se fosse necessário. Vivian defende o sobrinho, mas concorda em expulsar o Will se chegar a esse ponto. Assim que os tios chegam para conversar com Will, o encontram desolado. Ele explica que descobriu por telefone que Trey foi baleado e que não sabe se ele vai sobreviver. Na manhã seguinte, o clima está desconfortável. O Will até tenta conversar com Carlton, mas foi tudo em vão, e acaba se perdendo no caminho. Um dos funcionários vai falar com ele, mas quando o funcionário pede para ver a identidade, ele se lembra de quando foi enquadrado pela polícia e tem dificuldades em lidar com isso. O Will corre para fugir do homem, que o persegue pela escola. O Will vai parar no meio da apresentação de Carlton para os alunos. Carlton consegue livrar o Will de problemas e faz a apresentação ao lado do primo. Enquanto isso, Phil está sendo entrevistado sobre sua campanha promotor. Phil fala um pouco sobre seu passado, vindo de família humilde. O entrevistador então abre espaço para a audiência fazer perguntas ao vivo. A primeira pergunta foi sobre Black Lives Matter, e o Phil diz que apoiava. Mas as coisas começam a dar errado, porque a audiência tem um problema muito grande quanto ao fato de Phil ser rico, e só queriam falar sobre isso. De volta à escola, Will usa seu histórico de jogador para tentar impressionar o treinador do time de basquete, porém o treinador não está interessado. Ele apenas diz que o Will vai ter que fazer o teste para entrar na equipe igual a qualquer aluno. O Will aceita, mas de uma forma um tanto metida. Em casa, Hillary está fazendo um teste que sua mãe conseguiu. Os empregadores gostaram da comida, mas eles dizem que antes de fazer uma oferta tem algumas exigências. Eles pedem que ela use roupas mais neutras e que mude a receita um pouco. Ela diz que a família dela ama as receitas, mas os empregadores dizem que não acreditam que a família dela seja o público-alvo. No intervalo, Will é mais uma vez provocado por Connor, que diz que conseguiu uma ordem de restrição contra ele. Carlton também aparece e tenta provocar uma briga, mas dessa vez Will se afasta. Enquanto isso, Hillary está discutindo com a mãe se deve ou não aceitar a oferta. Elas discutem um pouco sobre as exigências da empresa e o controle da mãe sobre ela. Vivian diz que só tentou ajudar e que é normal fazer acordos com o patrão sobre como o serviço deve ser feito. Hillary termina a conversa alfinetando a mãe, que ensina a arte ao invés de ser uma artista. Depois da aula, Will vai jogar basquete com Jess, mas ele ainda está traumatizado por causa do incidente e por isso não consegue jogar. Ele diz a Jess que precisa descobrir como brilhar para conseguir sobreviver naquela escola. Nessa mesma noite, Jeffrey conversa com Phil sobre o Will. Jeffrey diz para dar um tempo ao Will e também tentar se conectar com ele um pouco. Phil escuta o conselho e vai até a quadra de basquete dentro da casa. Ele nota o quanto Will está tendo problemas. Phil dá conselhos e ajuda o sobrinho a relaxar.
e com isso Will começa a recuperar as habilidades no jogo. No dia seguinte, Lisa encontra Carlton e pede para que ele encerre a briga com Will e parar de tentar envolvê-la na situação, mas Carlton diz que ela nem conhece Will e que é melhor ficar longe dele por segurança. Enquanto isso, Hillary conta na internet como sua entrevista de emprego foi. Ela acusa a empresa de tentar mudá-la e ter preconceito, e pede para seus inscritos responderem à empresa. Will vai fazer o teste para o time e logo começa a se destacar. O treinador nem espera o jogo acabar e já dá as boas-vindas ao Will, e o time comemora. No vestiário, Will encontra seu primo e dá a ele as boas notícias. Carlton tenta diminuir o Will, mas o Will responde à altura e diz que vai acabar com o trono de Carlton. Porém, logo na saída da escola, um dos funcionários pede para ver a mochila de Will e encontra substâncias que não deviam estar ali. Will tenta dizer que não sabe o que é, mas é levado à diretoria. Nessa mesma noite, Will explica aos Shields que acha que Connor está querendo se vingar, porém Carlton defende o amigo, mesmo sabendo que era culpado. Na manhã seguinte, Carlton vai falar com Connor, que confessa tudo. Eles discutem sobre a chance de serem descobertos, já que o pai de Carlton é um advogado incrível e a mãe dele não tem limites. Ele termina dizendo que eles vão ter que livrar Will da situação. No escritório, o diretor da escola tenta garantir que fez uma investigação completa antes de acusar o Will, mas assim que os tios perguntam sobre as câmeras de segurança, o diretor diz que nem chegou a olhar. Isso deixa os pais bastante irritados e Vivian diz que a escola tem 24 horas e que é melhor não testarem eles. Isso faz com que a suspensão de Will termine até a investigação achar alguma prova real de culpa. O Will então vai comer com Lisa para dar as boas notícias. Ele a provoca um pouco e ela sem querer acaba sujando o casaco dele. Sem conseguir limpar, Will veste a roupa do lado avesso. Na biblioteca, Will encontra Carlton e conta que uma testemunha disse que viu um cara que não era um aluno mexer na mochila de Will. E por causa dessa testemunha não vão revelar os nomes, mas que Will seria inocentado. Will passa a suspeitar de toda a situação, mas Carlton diz para ele só aceitar a vitória e seguir em frente. No dia seguinte, Phil leva Carlton e Will até uma reunião com seus antigos colegas de faculdade para conseguir apoiadores. Ele vai até o reverendo Lamont, mas ele diz friamente que está ocupado no momento. Ao contrário do reverendo, os antigos colegas de Phil são mais amigáveis e até o chamam de Amacraw, antigo apelido de Phil. Will nota que o reverendo está ignorando o tio e Carlton diz que é porque o pai ficou bem sucedido demais e acabou irritando o reverendo. Carlton interrompe a conversa quando vê Henry Miles, um filantropo responsável pela Black Minds First Initiative, onde Carlton espera conseguir um estágio e assim ter mais chance de entrar em Princeton sem o apoio dos pais. Em casa, Vivian está dando uma festa para suas amigas, onde todo o menu ficou sob responsabilidade de Hillary. Porém, o clima entre elas não está nada bem. Vivian tenta melhorar a imagem da filha em frente às amigas ricas e Hillary acusa a mãe de tentar controlar tudo. Porém, o clima fica ainda mais pesado quando uma das amigas de Vivian revela que ela se esforçou para conseguir entrevistas para Hillary e a moça simplesmente acusou a empresa de preconceitos contra mulheres e raças para milhões de pessoas na internet. Hillary simplesmente diz que não se arrepende e dá as costas. A situação não vai bem com Phil, já que o reverendo diz que ele os abandonou para focar nos próprios interesses, diferente do resto do grupo que sempre se apoiou. Ele também acusa Phil de só estar ali porque precisa de ajuda, e que não é mais o irmão Yamacraw, e sim Bel-Air. De volta a casa, as amigas assistem um vídeo de Hillary e passam a defendê-la. Elas mesmas já tiveram que engolir muita coisa e por isso ficaram felizes de Hillary não aceitar o desrespeito da empresa. Porém, Vivian não aprova a atitude da filha. De volta à reunião, Carlton pergunta sobre o estágio do Black Minds. Porém, Miles diz que ele não trabalha mais lá e que ele deveria falar com Derek, um antigo amigo de Phil, sobre o assunto. Carlton não consegue acreditar que passou o dia puxando o saco da pessoa errada. Porém, nem tem tempo de pensar, porque Will sobe no palco e começa a causar uma cena. Phil tenta tirar o Will dali, mas Will desafia Phil a fazer a coreografia dos Alphas, os membros da fraternidade que Phil fazia parte. A multidão fica interessada e levanta o coro junto com Will para Phil fazer a coreografia. Sem ter como recusar, Phil aceita. Ele que chama bastante a atenção das pessoas e outros membros do Alpha se reúnem para participar. O plano de Will dá certo, porque isso faz com que o reverendo veja que o Phil nunca se esqueceu quem é e que ainda tem orgulho de suas origens. O sucesso foi tanto que eles entram em casa fazendo os passos, o que deixa tia Vivian muito feliz. Phil comenta que acredita que Will pode ser a chave para ele ganhar a eleição. Nessa mesma noite, Will teria seu primeiro jogo de basquete pela escola, e Carlton iria jogar lacrosse.
A família decide ir primeiro ao jogo de Will e em seguida o de Carlton, mas isso faz com que Carlton perca o foco e cometa erros no jogo. Na arquibancada, Hillary e Vivian têm uma briga feia. Cansada dos comentários maldosos da filha, Vivian diz que a filha vai ter que se virar sozinha para entender as dificuldades da vida. Hillary aceita o desafio e aproveita para provocar a mãe uma última vez. Chega a hora de Will jogar e ele se destaca e ajuda bastante o time a se reerguer contra o adversário. Diferente de Carlton, que além de cometer vários erros, acaba sendo expulso por causa de uma falta bastante agressiva. Ele então vai ao vestiário e explode de raiva. Em seguida, volta a fazer o que não devia. Ele para quando ouve barulho da torcida de basquete. Quando ele chega, encontra sua família torcendo para o Will, que faz a cesta da vitória e é carregado pelo time como um herói. Nessa mesma noite, na Filadélfia, um dos bandidos mostra a Rashad o vídeo do jogo da escola de Will. Rashad diz com muito desprezo que o encontrou, e o episódio acaba, prometendo muita coisa para acontecer. Se você se interessou, pode conferir a série, porém fique sabendo que você não pode assistir pensando na versão dos anos 90. Essa é uma série completamente nova com muita história ainda para contar. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.